Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de ciências, a gente vai falar sobre o reino vegetal. Só que antes da gente iniciar com o conteúdo de hoje, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarminho da Silva, Miguel Albuquerque Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de ciências e abrissem na página 34, onde a gente vai começar o conteúdo sobre o reino vegetal. Só que antes da gente ir para o livro, de fazer alguns exercícios, eu vou fazer uma apresentação para vocês que eu preparei sobre o reino vegetal, vou mostrar algumas plantas, a gente vai falar um pouco sobre, tá certo? Então eu gostaria de pedir que vocês prestassem atenção ao conteúdo que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Então vejam só, vamos começar. Aqui eu preparei para vocês toda uma apresentação em slide, tá? Sobre o reino vegetal. Vou colocar assim para ficar bem grandinho. O reino vegetal, segundo ano, professora Carla Gerlane Pacheco. Então, vejam, já no início do texto, da página 34 do nosso livro de história, ele traz para a gente a seguinte de ciências, ele traz para a gente a seguinte definição do que seria o reino vegetal. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida no planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Assim como os animais, elas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, vejam só. O reino vegetal. Reino vegetal, plantae, mefita ou vegetabilia é composto por seres vivos eucariontes e autótrofos, ou seja, que produzem o próprio alimento. As plantas, representantes desse reino, possuem diversos tamanhos, que vão desde os pequenos musgos até as gigantes sequoias. Há cerca de 1.200 milhões de anos, camadas de algas originaram os primeiros organismos do reino vegetal. Em uma função da característica evolutiva desses seres vivos, as plantas terrestres surgiram por volta de 450 milhões de anos atrás, evoluídas das algas. Para conquistarem um novo ambiente, as plantas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva, estrutura que garante a distribuição das seivas brutas. No meio do período devoniano, de 416 a 359 milhões de anos, as plantas já possuíam estruturas comuns às modernas, como raízes, folhas e madeira secundária. Ao final desse período, já existiam florestas de árvores altas. Então, o que esse textinho está trazendo para a gente, meus amores, é que tem um certo período de evolução das plantas, de mudança, enfim. De forma geral, as plantas pertencentes ao reino vegetal possuem raiz, fixação e nutrição, caule, suporte e transporte de alimento, folhas, fotossíntese, flores, reprodução e frutos, proteção das sementes. Então, aqui a gente está vendo, de forma geral, as partes de uma planta. Ela vai ser composta por folha, flor, fruto, caule e raiz. De novo, aqui eu tenho a folha, a flor, o fruto aqui, de roxinho, o caule aqui eu tenho o caule e a raiz. É o que a gente vai ter aqui.
Características gerais. Planta aquática. São plantas que se adaptaram à vida em ambientes aquáticos e ocupam um conjunto de habitats que requerem mecanismos específicos de vida em submersão ou à superfície da água. A adaptação mais comum é a presença de aerequima, mas a presença de folhas flutuantes e de folhas finamente dissecadas são também comuns. Tá? Esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês é de uma Vitória régia, tá certo? Eu também queria falar que existem também as plantas que vivem na água, que são as chamadas de plantas aquáticas. Plantas terrestres, obviamente, pelo próprio nome, a gente já entende que são plantas que vivem na terra, né? E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, de plantas terrestres, do que vem a ser plantas terrestres. Aí eu coloquei aqui para vocês esses exemplos aqui, tá? Do que vem a ser plantas terrestres. E aqui, plantas aéreas, que obviamente vão ser aquelas plantas que vivem no tronco de outras árvores. Elas não vivem no solo fixadas, elas vivem no tronco de outras árvores. Aqui eu coloquei alguns exemplos de plantas aéreas que são muito utilizadas em decoração de casas, como vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui. Uma planta no caule, né, no tronco de outra árvore. Plantas aqui aéreas também utilizadas em decoração, né? E aqui eu tenho a parte da alimentação da planta. Só que aí eu queria voltar e pedir que vocês fossem para a página 35 e observassem aqui o meu slide, porque eu tenho o seguinte. Fala sobre as partes das plantas, certo? E aí eu vou detalhar de uma por uma. Raiz. Essa daqui, ó. Raiz. É a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais de que precisa. Existem raízes que nos servem de alimento. Exemplo, a batata doce, a cenoura, a macaxeira. O caule, né, que é essa parte aqui de cima, sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Há caules finos e grossos e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis e etc. Há alguns caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. As folhas aqui em cima, produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Algumas servem de alimento para o homem, como o alface e o repolho. Outras servem de medicamento, como a erva cidreira e a hortelã. Já as flores, né? A flor aqui, são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Agora, os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também servem de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. E agora que eu já falei um pouco sobre as partes das plantas, né? Vamos voltar aqui e vamos falar sobre a alimentação da planta. As plantas e seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Tá? Então, aqui eu estou tendo essa representação da planta liberando o oxigênio através das folhas, que é o processo que recebe o nome de fotossíntese. Tá certo, meus amores? Então, agora eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de flores, né? De plantas, enfim. Aí aqui eu deixei essa aba aberta, né? Onde eu tenho alguns exemplos de plantas, né? Eu tenho plantas aéreas, plantas aquáticas, plantas terrestres, né? Enfim, né? Tô dando aqui para vocês os exemplos das plantas, né? Queria trazer mais exemplos aqui, tá? De plantas para vocês. Mais exemplos aqui. Estão vendo? Mais alguns exemplos, né? Então, gente, vejam só.
Agora que eu já fiz toda essa explicação para vocês, eu gostaria de dizer a tarefa de casa. Para a Casa de Ciências, vocês vão fazer a página 36 e a página 37, onde vocês vão responder as questões sobre o reino plantar, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma, tá? Que tia vai responder as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, dessa maneira diferente que eu encontrei de fazer esses vídeos para vocês. E é isso. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.